mesma coisa é memória RAM. Memória RAM vem na placa-mãe, é o que vai ligar o computador. Quando você aperta o botão ali e liga, a primeira coisa que liga na placa-mãe, né, é a fonte de energia que vai ligar o dispositivo, ele aciona, ó, memória RAM. A memória RAM vai chamar o que a gente chama de boot. Boot é dar uma ideia de chute também, né? É o pontapé inicial para ligar o computador. É ele que faz a inicialização do sistema. Já vem de fábrica. É na memória RAM que você vai ver, por exemplo, o que é que tem na placa-mãe? Tem PCI, tem PCI Express? O que é que suporta? Qual é o processador que minha placa-mãe suporta? Está tudo gravado na memória RAM de fábrica, tá? Quais são os tipos de memória RAM? Vamos lá. Aí eu vou ter a PROM, né, a PROM, se eu quiser chamar, que é Programador PROM, que é aquela memória RAM que você grava uma vez e não pode gravar de novo. Lembra do nome, memória somente para leitura. Ela só é para ler, eu não vou gravar nada. Então, a PROM é aquela memória realmente que você só lê. A EPROM, né, que é Erasable Programmable, é uma memória, a EPROM é uma RAM também, EPROM, que ela pode ser regravada? Pode. O objetivo, como é uma RAM, não é o objetivo ser regravada. Porém, através aí de luz ultravioleta eu posso gravar. Essa EPROM era a memória utilizada nas fitas de Atari. Quem tinha Atari, aquele videogame antigo, né, que se tornou muito popular lá na década de 80. Então, o Atari, as fitas de Atari eram com memória EPROM ou EPROM, como você quiser chamar. E surgiu outro tipo de RAM chamado EEPROM ou EEPROM. É uma memória RAM que não é só com luz ultravioleta, eu posso regravar ela através de eletricidade, só que não é todo mundo que tinha um equipamento para ficar regravando essas memórias. Então, lembrando, a função ainda é ela ficar gravada lá e ninguém mexer. Tem a EARUM, tá certo? Onde você pode alterar esses dados. E aí você vai ter, por exemplo, a memória RAM onde eu só quero regravar um pedacinho dela, não ela toda. A RAM era utilizado para isso, onde uma parte ficava permanente e uma partezinha eu alterava. E aí outro tipo de RAM, variação da tecnologia RAM que se tornou popular foi a memória flash. Para quem conhece o nome flash, não é flash de internet não, tá? É memória flash. É uma memória RAM, só que é onde eu posso eletricamente gravar e regravar o tempo todo. Você sabe o que é memória flash, pessoal? Pendrive. Pendrive do USB. Agora você já sabe do que é formado um pendrive. Pendrive conectou o USB e uma memória flash conectada, que é um tipo de memória RAM. Aí você me pergunta, poxa, peraí, mas memória RAM não é somente leitura? Só que a memória flash derivou da tecnologia de memória RAM. Até porque, percebam, quando você grava alguma coisa num pendrive e tira do computador, você não perde, fica gravado. Ou seja, qual é a ideia de memória RAM? Quando você desliga o computador, sua memória RAM não apaga, ela fica gravada. Então, por isso que a tecnologia flash veio da tecnologia de memória RAM. Esse nome RAM já faz parte da vida de vocês há muito tempo, até para quem não usa computador. Por quê? Porque todo mundo usa CD-ROM. DVD RAM. DVD a gente nem chama, né? Quando a gente vai comprar aparelho de CD, por muito tempo a gente chamava, vou comprar um CD-ROM. Por que CD-ROM? Porque o CD de música do artista que você compra, ele é um CD somente para leitura. Você não grava em cima da música do artista. Então, quando você compra um CD na loja, ele já vem gravado, é ROM. É uma memória somente para leitura, você só lê o CD. A mesma coisa um filme, quando você aluga, quando você compra o DVD. Ele não já vem gravado? Então, é um DVD ROM, um DVD somente para leitura, tá? Claro que você vai ter aí outros modelos de CD e DVD que não são somente para leitura, que a gente vai falar mais adiante. Permite a gravação. Fechei memória RAM, vamos agora para a memória RAM. Vamos lá. RAM, traduzindo do inglês, Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Poxa, o que quer dizer aleatório? Quer dizer que eu não tenho que ler a primeira parte, depois ler a segunda parte da memória, depois ler a terceira. Quer dizer que eu posso ler qualquer parte, a qualquer momento. Lembrem aí, vocês que usaram fita cassete, não me enganem não, fita cassete que você gravava a música, se você está tocando a primeira música, se você quiser ir para a música 4, o que é que você tinha que fazer? Forward.
Você tinha que acelerar a fita, passar por ela toda, até chegar naquela parte da música e você começar a ouvir. A mesma coisa videocassete. A sua fita VHS, se você quisesse ir para um ponto do filme, como é que você fazia? Acelerava, esperava chegar naquele ponto e parava. Quer dizer que essas fitas, elas são de acesso sequencial, né? Você só vê o que está depois se você passar pelo que está antes. É uma sequência. Porém, um CD é de acesso aleatório, né? Memória RAM é de acesso aleatório. Você vai direto para onde você quiser. Você diz, eu quero ler tal ponto. Vai para aquele ponto, tá bom? Então, a ideia veio daí. RAM é uma memória de acesso aleatório, uma memória que eu quero ler muito rápido, eu preciso da informação rápido. Então, a memória RAM, ela vai estar aí para isso. A memória RAM, ela é a memória que, deixa eu ver aqui, vou falar dos tipos de RAM. Ela é uma memória volátil. A memória RAM ela é uma memória volátil. O que é que isso quer dizer? Volátil? Volátil que não dura muito. Quer dizer que se você desligar o computador, essa memória RAM ela vai se apagar. Não vai ficar nada. Ela só existe como memória RAM se tiver energia passando nela. Ela serve para quê? Para você passar dados para o processador. Eu não falei aqui de memória cache? Então, se não tiver na L1, não tiver na L2, não tiver na L3, onde é que o processador procura? Na memória RAM. Só que a memória RAM ela é mais lenta que a L1, L2 e L3. A memória RAM ela é maior, muito maior. A gente fala em gigas. Hoje em dia a gente tem gigas de memória RAM e ela é muito maior que a memória cache. Ela é mais barata que a memória cache, só que é mais lenta. Tanto que a memória RAM ela usa um slot. Eu vou falar aqui dos slots de memória RAM. Alguns tipos aí de RAM, né? Eu vou ter aí a memória DRAM, que é mais lento que o acesso à memória estática, ela era mais barata. Aí eu tenho a SRAM, lembra que eu falei de SRAM quando eu falei de memória cache? O que é SRAM? É uma memória mais cara, porém ela é muito mais rápida. É uma memória RAM, né? A memória que ou a memória RAM, a memória principal do tipo SRAM. A MRAM é uma memória que é caríssima, tá certo? Não se popularizou. Porém, ela é muito rápida, a MRAM. Talvez tenha alguma utilização na indústria, mas não chegou a se popularizar. E aí a gente vai ter aí o quê? Por fim, a VRAM, que é a memória de vídeo. A placa de vídeo, como você compra, ela tem a VRAM. Então, repetindo, eu tenho a DRAM, que é a memória, as memórias comuns, é a DRAM. Eu vou ter a SRAM, que é a memória cache. Eu vou ter a MRAM, que é a memória magnética, que tem uma alta velocidade, porém não é popular, não está nos PCs. E eu tenho a VRAM, que é a memória RAM que vem lá na placa de vídeo, que ela é especializada em processamento gráfico. Como eu falei, memória SRAM é memória cache. Não vou repetir L1, L2, L3, mas vocês já sabem, memória cache é do tipo SRAM. Aí eu vou ter alguns tipos de RAM. Por exemplo, eu vou ter a SDRAM. Só que ninguém conhece com esse nome. Isso, popularmente falando, né, é conhecido como memória DIMM. A memória DIMM é uma memória que já não se usa mais, só computadores muito antigos têm memória DIMM, e ela só suporta até 256 megas. Então quer dizer que, se eu quisesse ter 512 de memória, eu teria que ter duas memórias dessa aí, de 256, do tipo DIMM. Quando eu digo DIMM, pessoal, eu estou falando do encaixe. Olha o encaixe aqui do slot. Ah, então quer dizer que minha placa-mãe tem que suportar a memória DIMM? É. Se sua placa-mãe não suporta, você não vai poder encaixar uma placa como essa. Depois da SDRAM, eu vou ter outros tipos de memória. A DDR se tornou um padrão de mercado, substituiu a memória DIMM por ser muito mais rápida e por suportar uma capacidade maior de processamento. A memória DDR, também chamada de DDR1 hoje em dia, porque surgiram as outras, ela suporta até 1 GB. Ah, então quer dizer que agora, se eu tiver 2 slots, eu posso botar 2 GB de memória? Perfeitamente. Para as pessoas conseguirem ter muita memória no computador, elas precisavam tinha placa-mãe que vinha com 4 slots de memória, você poderia encaixar 4 memórias DDR. Porém, isso não é muito comum. Por quê? Eu vou falar aqui. Porque para você usar a partir de 4 GB de memória, só serve se você estiver utilizando um processador de 64 bits. Quer dizer que se meu processador não é de 64 bits, eu não vou utilizar a partir de 4 GB? Não, você não vai utilizar. Então lembrem aí, para usar memória a partir de 4 GB, tem que ter processador de 64 bits. É uma dica.
que é um processador mais rápido também, que é a tecnologia de 32 bits, que por muitos anos é a tecnologia que perdurou. Bom, DDR1 tem a limitação de 1 GB. Então, se eu quiser colocar mais de 1 GB, eu vou utilizar DDR2, que vai de 2 GB, né, até 4 GB. Então, para usar DDR2, minha placa-mãe tem que suportar DDR2? Perfeitamente, tem que ter o slot DDR2. Aí a mesma regra é para notebook e para PC? Você vai ter a memória para PC DDR1, memória para notebook DDR1. Memória para PC DDR2, memória para notebook DDR2. Não, peraí, é diferente a memória? Memória para notebook é a tecnologia a mesma, é DDR2 no notebook e é DDR2 no PC. Porém, a memória do PC é menorzinha, ela é pequenininha, tá? Justamente porque o notebook é portátil, ele requer dispositivos menores. Então, memória para notebook é menor, porém utiliza a mesma tecnologia do PC. E agora a gente já vê saindo aí, atualmente, provavelmente se você comprar um computador agora, ele já vai vir com DDR2, memória DDR2, hoje. Porém, já está se tornando aí uma realidade, computadores vindo com a DDR3, que é o novo padrão de memória, né, que é bem mais rápido a leitura e suporta muito mais. Então você vai ter aí num só slot 8 GB de memória. Isso é memória pra caramba, né, para o seu sistema operacional. Mas por que cada vez mais memória? Porque o sistema operacional, Windows ou Linux, está cada vez mais bonito, está cada vez mais utilizando recursos de internet, os programas estão cada vez mais inteligentes, lhe ajudam muito mais. Então, para que o computador acompanhe a capacidade dos programas, ele precisa de mais processador e mais memória. Então, por isso que a tecnologia de memória vai melhorando, por isso que vai surgindo CPU de 1 core, 2 core, né, 4 núcleos, 8 núcleos, porque para acompanhar o uso dos programas que estão cada vez melhores, né, estão cada vez mais potentes, com mais funcionalidades. Fechei aí as memórias principais, vou falar agora de memória secundária. Por que memória principal? Porque as memórias principais, todas as que eu falei, estão lá se comunicando direto com o processador. São memórias que são rápidas, que estão lá na placa-mãe. Tudo bem, a memória RAM não está soldada, mas é uma memória que você encaixa na placa-mãe, a placa-mãe depende dela. Se não tiver memória-mãe, a placa-mãe nem liga, tá certo? Ela vai apitar, vai dizer, não achei memória. Vai dar lá na tela, vai dizer, não vou ligar não. Por quê? Porque é um dispositivo fundamental lá para que o processador funcione, ele precisa de memória RAM. Aí vem as memórias secundárias, são memórias que você adiciona ao seu computador. Para que você utilize os programas, o seu sistema operacional, para que o computador ligue, tem que ter pelo menos um HD, um disco rígido, onde vai estar instalado o seu sistema operacional. Aí você vai ter aí o HD, que é uma memória secundária, o disco rígido. Você vai ter os drives de CD, DVD, Blu-ray. Você vai ter o pendrive. Pendrive é memória secundária? É uma memória que você adiciona dados, não é uma memória que está lá colada no processador para usar no processamento, mas é uma memória onde você armazena dados. Posso instalar até programas no pendrive? Pode. Bom, o disco rígido, olha que foto legal. É um disco rígido mesmo, é um disco metálico, magnético, é um disco pesado, inclusive, se você abrir o computador, se você for na loja, dá uma olhadinha no disco rígido. Mostrei uma imagem aqui, um disco rígido aberto, e aqui é com ele fechado. Ele é um disco que é isolado a vácuo, fechado a vácuo, porque não pode ter nenhum grãozinho de poeira aí. São vários discos magnéticos, né, e tem uma cabeça de leitura que faz a leitura desses discos de forma rápida, rapidíssima. Por muito tempo, uma marca muito famosa de disco rígido, né, que hoje a gente chama também de HD, que quer dizer hard disk em inglês, teve uma marca muito famosa chamada Winchester. Era uma empresa que fabricava disco rígido e vendeu muito. Por isso, muitas pessoas passavam achando, nem conheciam o nome HD, chamava de Winchester. O meu Winchester é de tantos gigas. Eu comprei um Winchester para o meu computador. Da mesma forma que hoje em dia a gente fala Xerox, né, que é a marca, não é fotocópia, e a gente fala Gillette, né, que não é lâmina, né, não é lâmina de barbear. Então, a gente tem aí o Winchester, que era o nome para disco rígido. Tá bom? E aí, terminou o tempo aí, pessoal? Vai dar um intervalo agora? Tem 5? Tiraram aqui a tela. Vamos lá. Então, você vai ter aí o disco rígido HD, que é
uma memória secundária, porém, onde vai estar instalado o seu sistema operacional, onde vai estar instalado os seus programas. Vamos lá? Bota aí memória virtual para eu fechar. Vamos lá. O disco rígido, ele é utilizado para gravar dados, para gravar arquivos. Ele é o disco rígido que eu gravo o sistema operacional, que eu gravo meus arquivos, que eu gravo meus programas, onde está gravado todos os meus principais arquivos do meu sistema. Ele é utilizado para armazenar dados. Quando eu desligo o computador, o que é que acontece? Eu desliguei o computador. O HD, ele grava tudo que eu salvei, o status da minha máquina, tudo que está na memória RAM apaga, tudo que está na memória cache apaga, é como se eu desligasse a memória cache, eu desligasse a memória RAM. O que está na ROM não apaga, vem de fábrica, eu não mudo. E o que está no HD pode apagar? Não, eu não posso perder meus arquivos, tá bom? Então, o que está no HD fica armazenado. Então, o HD foi feito para manter os meus dados mesmo depois de eu desligar o computador. E a leitura dele é mais lenta que o da memória RAM. Então, se eu quiser utilizar o HD para processar, ele vai ser mais lento. Eu não devo usar o HD para processar como processador. Porém, se você tiver um computador que não tem tanta memória RAM, ou que o processador não está conseguindo dar conta dos dados, o que é que vai acontecer? Quando a memória RAM estiver cheia, o que é que vai acontecer? O computador vai dizer, opa, acabou a RAM, o que é que eu faço? Uso o HD, não tem jeito. O HD é uma segunda opção, em último caso. Tá? Então, o processador ele vai usar o sistema operacional, o HD, como se fosse memória RAM. E é o que a gente chama de memória virtual. Então, pessoal, lembrem disso, memória virtual não é uma memória que você compra. Você não vai na loja, eu queria comprar memória virtual. Não. Memória virtual é uma memória de mentirinha que o sistema operacional ele cria quando a RAM está cheia. Acabou a memória RAM, está cheia, está super lotada. O que é que o processador, o que é que o sistema operacional faz? Usa o HD, cria um pedaço do HD que simula a memória RAM, só para aquele caso de urgência ali. Porém, ele é mais lento. Então, se o seu computador começa a ficar lento, ele está fazendo esse processo que a gente chama de swap, que é swap, né? Em inglês vem de troca, que é utilizar o HD como se fosse memória RAM. Como é que ele faz isso? Criando uma memória virtual no HD, num pedacinho do HD, tá bom? Então, lembre aí memória virtual, tá bom? Isso é importante, já caiu em algumas questões de concurso. Vamos dar uma pausa agora para vocês beberem uma água e a gente volta depois do intervalo para falar de um assunto bem legal que é CD, DVD, mídias removíveis. Eu espero vocês. Obrigado.